noite aos irmãos. Eu não sei se vocês se lembram, a primeira visita do pastor Robert, que ele esteve aqui o ano passado, em maio, minha sogra, a gente fazia recente, que a gente estava morando aqui, né? Nós chegamos em janeiro, quando foi dia 17 de maio, no culto do domingo, ela foi chamada, né? Aqui ele foi logo no início, ele começou e falou que chamou ela e disse que o inimigo queria paralisar ela. Então eu quero voltar um pouquinho no tempo para vocês que não conhecem muito a nossa história, né? Em 2011 ela começou assim cair, tinha umas quedas, caía na rua, e ela sempre foi muito independente, assim, ela cresceu praticamente sozinha, ela era órfã, e daí aos 15 anos ela já morava em Salvador, na capital, então ela sempre foi uma pessoa muito independente. Depois, ainda com 28 anos, ela foi morar em São Paulo. Então, ela sempre se virou bem, sozinha, nunca dependia da gente. Aí, um dia, a enfermeira do posto de saúde, me chamou e falou assim, olha, sua sogra não pode mais andar sozinha, ela precisa de acompanhamento. E todas as vezes que ela vir aqui, ela não está mais se lembrando, ela não reconhece mais os remédios. E aí, a gente começou, eu trabalhava, todo mundo sempre trabalhando, né? A gente percebia assim que ela tinha um tremor de mãos, assim, mas não era assim nada significativo para nós, né? Ela fazia o serviço dela, tudo, e aí eu comecei a me aproximar, apesar da gente morar junto, assim, ela morava no fundo de casa, mas ela tinha a vida dela totalmente independente, fazia o serviço dela, tinha os animais dela que ela cuidava, tudo. Aí eu comecei a dar os remédios para ela, porque ela já não estava mais reconhecendo os remédios para tomar. E daí comecei a acompanhar. E quando foi isso, ela começou a cair assim uma vez por mês, depois ela começou a cair uma vez por semana, depois ela começou a cair uma vez por dia, às vezes 2 vezes por dia. Ela caía, às vezes, de costa, de frente, de todo jeito, se machucava. E cortava a cabeça, a gente levava no hospital, e foi se agravando, se agravando. E aí nós começamos a levar ela nos médicos, eu levei no neuro, e a primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, olha, ela está iniciando um quadro de Parkinson, e essa doença ela é irreversível. O que a gente vai fazer é entrar com a medicação. Pode ser que ela reaja à medicação, pode ser que não, porque essa doença não tem cura. Pode ser que ela, assim, tem gente que aceita muito bem os remédios, mas eu não garanto nada. É irreversível. O que ela já perdeu, porque o cérebro vai perdendo, né, as funções, o que ela já perdeu, ela não vai mais regredir, não retorna mais. O que a gente pode tentar fazer é parar a doença. E aí começou com os remédios, e ela foi tomando remédio, ela tomava remédio 8 vezes por dia. Então, era 1 hora, 2 horas de intervalo entre um remédio e outro. E ela foi agravando, a gente entrou com fisioterapia também, mas assim, pouco resolvia. E tinha um remédio de alto custo que ela tomava. Às vezes demorava 3 dias que ela ficava sem tomar o remédio, ela travava de uma maneira que ela não conseguia andar. E às vezes no meio da rua eu saía com ela, porque eu levava ela muito nos médicos, né? E aí ela travava assim de um jeito que teve uma vez que eu abracei ela no meio da rua porque não dava, ela caía ou não tinha jeito de andar mais. Aí um moço me ajudou, e aí sim muitas situações foram assim. Questão de higiene, ela começou a ter que dar banho nela. A única coisa que a gente não fez foi pôr comida na boca dela, mas ela sujava bastante para comer. E aí foi agravando, a gente acha que o Parkinson, para quem não conhece, pensa que ele é uma doença que só treme, mas não é só isso, é muita coisa. A musculatura dela toda, ela foi perdendo a força dos músculos, ela travava, ela não andava, ela não parava sentada na cama. Quando ela levantava de manhã, ela tinha muita dificuldade, principalmente pela manhã. Ela caía da cama, sentava e caía, sentava e caía. Então, a gente tinha que ficar segurando ela para ajudar ela a tomar o café. E assim, foi ficando uma situação muito difícil. E aí, quando a gente chegou aqui, ela sempre tinha muita confiança. Ela falava assim, ou eu vou para Chapecó, ou lá eu vou ser curada, ou Deus vai me recolher. E às vezes ela falava assim, Sara, eu não sei o que está acontecendo, porque eu já perguntei para Deus, eu tenho lutado, tenho feito tanta coisa. Eu falava assim, irmã Maria, a única coisa que a gente tem que sempre ter em mente é falar, Senhor, eu quero estar, se eu tenho que chegar em algum ponto na minha fé, eu quero que o Senhor me ajude a chegar. Não fica questionando Deus por quê, se merece ou não merece. A gente só fala, Senhor, eu quero estar no meu posto de dever, né? Aí foi maravilhoso aquele dia que a gente ficou muito feliz que ela foi chamada.
E depois passamos um tempo ainda, foi uns 3 meses, assim, lutando para segurar aquela cura, porque ela gravou muito depois que recebeu a oração. Ela ficou assim, bem difícil, ainda caiu 2 vezes em casa. E aí tinha toda uma parte difícil, assim, porque ela não tinha controle da musculatura, assim, controle de esfíncter, essas coisas. E aí a gente tinha comprado o primeiro pacote de fralda, e ela falava assim, eu não vou usar, Deus não vai me deixar usar. E realmente, Deus não deixou usar. O pacote de fralda está lá, graças a Deus, eu ainda tenho ele lá em cima do guarda-roupa. Eu acho que usou umas 2 fraldas só. E a cadeira de rodas dela também, que a gente comprou, porque a gente precisava ir levar elas nos lugares, e aí a gente não conseguia se locomover assim, nas ruas, até aqui na igreja mesmo. Às vezes ela travava, as pessoas olhavam para ela e falavam, acho que ela não tem nada. Mas só que às vezes eu brinco com ela, eu falo assim, olha, eu sou muito mais devedor de dar esse testemunho do que a senhora mesmo, porque eu estava lá, eu passei cada momento com ela, assim, muito mais do que o meu marido, muito mais do que as outras pessoas, porque eu parei de trabalhar e aí eu ficava com ela 24 horas, e às vezes ela não queria chamar, ela não queria incomodar, às vezes ela caía de madrugada, e aí a gente ouvia um barulho, a gente ficava assim, no sobressalto, a gente acordava, e ela estava caída. E aí a gente ajudava ela a levantar. E às vezes tinha que tomar banho de madrugada. E às vezes tinha que levar no pronto-socorro para dar ponto na cabeça, porque uma vez ela caiu e bateu de cabeça de madrugada. Então foi assim, tanta coisa que aconteceu. Mas eu tenho testificado para as pessoas, assim, descrentes assim, no mundo, às vezes as pessoas reclamam de algum problema de saúde. Eu falo, não, mas Deus cura. Porque Deus curou a minha sogra do mal de Parkinson. Né? E às vezes as pessoas parece que assim há um certo ceticismo nas pessoas. Às vezes a pessoa olha assim e fala, parece que não acredita muito, mas eu estava lá e eu sou uma testemunha. Eu sei que se eu visse se a Bíblia fosse escrita hoje, tivesse ainda sendo escrita, seria uma das páginas onde estaria escrito lá. Ela foi curada, e a prova que Deus está no nosso meio, e Ele ainda vive no nosso meio. E esse é o testemunho que eu trago para honrar o nome do Senhor Jesus. Talvez eu não sei, assim, com palavras, falar o tanto que isso é importante para nós, o tanto de gratidão que eu trago no meu coração, que a nossa família traz no coração por esse mover de Deus na nossa vida, mas eu quero trazer a público e que Deus seja glorificado por isso. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória.